Tem um conceito inicial que eu acho simplesmente fascinante para a gente abrir o nosso estudo detalhado de hoje. Opa, vamos lá. A ideia de uma palavra que é tão pesada, tão, carregada de intenção, que pronunciar ela de um jeito incorreto não causa apenas, sei lá, um mal-entendido social. Uhum. Ela altera a realidade física de um ambiente. Porque, na nossa sociedade hoje atual secular, um simples olá no elevador é essencialmente só oxigênio vibrando, né? É um mero lubrificante social, digamos assim. Exato, uma coisa corriqueia, a vida segue. Mas e aqui que a coisa fica interessante quando a gente volta a lente para o universo das religiões de matriz africana no Brasil, especificamente o candomblé. Essa estrutura é completamente virada do avesso. Totalmente. A saudação não é uma formalidade. Ela atua como uma chave de ignição. E é uma chave que exige um rigor absoluto, sabe? Porque estamos falando do momento exato em que a linguagem abandona essa função básica de comunicação interpessoal. Uhum. E ela assume o papel de uma força motriz. E essa é, a definição mais precisa do que a gente pode chamar de uma tecnologia espiritual e social. Caramba, tecnologia espiritual faz muito sentido. Sim, porque há toda uma engenharia por trás do verbo, né? E não só do verbo, mas da liturgia do gesto também. E é exatamente por aí que a gente vai guiar essa nossa jornada de conhecimento hoje, porque o nosso material de base é um texto riquíssimo do portal Candomblé Desmistificado, focado no tratado A Realeza do Verbo e a Liturgia do Gesto. Um material excelente, por sinal. Muito. E o nosso objetivo aqui, para quem nos escuta, não é fazer uma listinha, um dicionário de palavras que possam soar exóticas. Longe disso. De jeito nenhum. O desafio é decodificar a mecânica da coisa, né? Como essas saudações funcionam como verdadeiras tecnologias que encurtaram a distância entre o passado africano e o presente aqui no Brasil. E para entender isso a fundo, a gente precisa cruzar 3 camadas essenciais. A etimologia, que é a raiz exata da palavra, né? Certo? A sociologia de quem está pronunciando aquilo e, claro, a gestualidade litúrgica, o corpo em movimento. Porque no candomblé, sem o corpo, a palavra fica meio manca. Nossa, a palavra fica manca. Eu gostei muito dessa imagem. E a grande questão teórica que fundamenta toda essa estrutura é o pilar da oralidade. Mas olha, não é a oralidade do jeito que a gente entende no Ocidente, tipo contação de histórias ao redor da fogueira, sabe? Uhum. É algo muito mais mecânico, né? Exatamente. No candomblé, ao emitir uma saudação, o praticante está, na verdade, realizando uma ativação de axé, que é a energia vital. É a construção instantânea de uma ponte. Um canal direto, né? Isso, um canal de transmissão entre o Orum, que é o plano espiritual, e o Ayê, o nosso plano físico. Sabe que para quem está super acostumado com tecnologia moderna, acho que a melhor analogia, e eu venho pensando muito nisso, seria o comando de voz de um sistema de smart home. Olha, uma casa inteligente como assim? Tipo, imagina isso operando numa escala cósmica. Se a senha acústica não tiver a frequência exata, a entonação correta, as luzes da casa simplesmente não acendem. Ah, faz todo sentido. A porta não destranca, o axé não circula, sabe? Essa ideia de senha acústica ilustra muito perfeitamente o conceito iorubá de ofo. Ofo. Sim, ofo. Na matriz filosófica iorubá, o ofo é a força intrínseca do verbo. É a palavra como uma emissão vibratória que afeta a matéria de verdade. Não é uma prece contemplativa, tipo um pedido silencioso. Certo. É um gatilho, e a precisão dessa vibração é vital, porque uma palavra proferida fora do tom ou com a cadência errada não só falha em ligar as luzes, usando a sua metáfora. Uhum. Ela pode gerar um curto-circuito real, pode desequilibrar a harmonia de um terreiro inteiro. Caramba. E aí entra um fator histórico que, nossa, me explodiu a cabeça lendo as fontes. Conta. Porque pensa bem, se a gente tem um sistema onde a sobrevivência espiritual depende dessa senha acústica ser perfeita, a língua acaba sendo meio que congelada no tempo como um mecanismo de defesa, né? Com certeza. É uma questão de preservação. E o pesquisador e fotógrafo Pierre Verger, que mapeou exaustivamente esse eixo entre a África e a Bahia, ele percebeu isso.
que essa exigência vibratória transformou o terreiro numa verdadeira cápsula do tempo. E esse achado do Verger é um dos maiores fenômenos da linguística diaspórica, sabe? É impressionante. Ele notou que a repetição obsessiva exata dessas saudações ao longo de séculos de escravidão e resistência fez com que os praticantes no Brasil preservassem arcaísmos fonéticos do idioma iorubá. Palavras que nem existem mais lá, né? Exato. Palavras estruturas que desapareceram ou foram totalmente modificadas na própria Nigéria contemporânea, porque lá eles sofreram uma influência massiva do inglês e a expansão forte do islamismo. Nossa, quer dizer, o rigor da religião salvou o idioma. Literalmente. O rigor litúrgico salvou um patrimônio linguístico gigantesco. Deixa eu puxar um pouco o fio da causalidade aqui. Porque se o som funciona como esse circuito elétrico poderoso, e a precisão é questão de sobrevivência, alguém precisa rotear essa energia, não é? Com certeza, não dá para simplesmente soltar a energia. Pois é, não dá para ligar todos os aparelhos de uma vez só, sem um disjuntor. O fluxo de comunicação precisa de um gerenciador. E esse gerenciador absoluto dentro dessa cultura atende pelo nome de Exu. Exu, o primeiro a ser saudado. Ele é a primeira engrenagem de todo o sistema. Dentro da lógica do Xirê, que é a roda sagrada, os cânticos, existe uma sequência algorítmica inquebrável, fundamentada nos mitos, que são os Itãs. Certo. E nada, absolutamente nada se inicia, nenhum canal de energia aberto, sem a saudação a Exu, que é o famoso Laroye. Oroye. E é interessante notar que existe um choque enorme de percepções nesse ponto, sabe? Ah, sempre tem. Porque quem tem um mínimo de familiaridade com o assunto sabe que Exu é o primeiro. Sempre. Mas há toda aquela visão externa, muitas vezes carregada de intolerância mesmo, que tenta encaixotar Exu numa moralidade cristã binária. Aquela velha história de bem contra o mal, né? E isso, associando a figura dele a algo pernicioso, algo ruim. Só que quando a gente desfaz esse nó do preconceito e olha puramente para a etimologia que o texto traz, a mecânica da coisa é pura logística de comunicação. É brilhante como a etimologia destrói essa falácia, sabe? Porque Laroye é o chamamento daquele que é o porta-voz. O porta-voz. Sim, a raiz da palavra, a sílaba ro, significa literalmente falar em nome dos humanos aos pés de Olodumare, que é o princípio criador, o Deus Supremo. Então, é um cargo de diplomacia cósmica. Diplomacia cósmica, perfeito. Mas aí eu te pergunto uma coisa que me deixou pensativo. Diga. Se a função dele é diplomática, por que pesquisadores renomados, como o sociólogo Reginaldo Prandi, definem o ato de saudar Exu como uma medida de segurança espiritual? Ah, isso é uma ótima pergunta. Porque, assim, chamar de medida de segurança faz soar como se ele fosse uma ameaça, sabe? E não um mensageiro diplomático. Como é que a gente resolve esse paradoxo? A gente resolve entendendo que a comunicação no universo, ela não é pacífica por natureza. Ela é entrópica. Entrópica? Como assim? Cheia de ruídos. O Prandi aponta de forma muito brilhante que Exu não é só um carteiro passivo entregando uma carta. Ele é o princípio dinâmico. Ele é o organizador do caos. Ah, entendi. Sem a energia de Exu, a emissão daquela senha acústica que a gente falou se perde no ruído do universo. Simplesmente não chega ao destino. Da interferência, né? Isso. A saudação Laroye, que é muitas vezes acompanhada do toque físico no chão, né, para aterrar essa energia, ela garante o que é chamado de ebor, o equilíbrio. Certo. Então, no fim das contas, é uma medida de segurança puramente técnica. Garante-se que os caminhos da transmissão ritual estejam livres de estática. Você honra o dono das encruzilhadas para o tráfego fluir. Nossa, uma visão de infraestrutura espiritual fascinante mesmo. Muito. E, uma vez que esse canal está limpo e roteado por Exu, a frequência das saudações muda, não é? Sim. A gente deixa essa logística e entra na invocação das realezas, dos guerreiros. Exatamente. A vibração do terreiro muda completamente. E é nesse momento que a palavra cantada não é mais autossuficiente pelo que as fontes indicam. Ela obriga o corpo humano a responder. A liturgia do gesto ganha o protagonismo. O corpo passa a escrever a saudação simultaneamente com a voz.
O pauô, por exemplo. O bater de palmas. Isso, mas não é um aplauso, percebe? É um bater de palmas cadenciado, uma marcação de tempo que altera o estado de consciência coletiva do ambiente. Uhum. Quando a invocação é para divindades da criação, os chamados orixás funfun, que vestem branco, como Oxalá, o som do paô é lento, muito compassado. E tem um motivo para ser lento, né? Tem, claro. Ele induz neurologicamente o ambiente, a paciência, aquele conceito de Iuapelé, o bom caráter, a calma. Certo. Já para as divindades guerreiras, a aceleração rítmica funciona como uma verdadeira adrenalina acústica. E isso fica super claro nas saudações de caça e guerra que o texto descreve. Por exemplo, vamos pegar o caso de Ogum, que é a tecnologia, o ferro, né, o guerreiro. Sim, Ogum Iê. Isso. O brado é Patacori, Ogum-Iê. E é uma engenharia de palavras fantástica, onde Patak é o principal. E Ori é a cabeça. Exato. O líder. O som reconhece esse líder que vai à frente quebrando as barreiras físicas. E quando chega em Oxóssi, o rei caçador, a saudação Oke-Aro evoca o Oke, a grande montanha, né, a visão de longo alcance. Perfeito. E ela não vem sozinha. O devoto fisicamente simula o ato de tensionar um arco e atirar uma flecha. Não há dissociação alguma entre o intelecto da palavra e a memória muscular ali. O corpo vive a palavra. Uhum. E o clímax absoluto dessa união entre fonética e gravidade física acontece diante do trovão, diante da justiça. Xangô. A saudação a Xangô Kawoka Bizilé, historicamente, é o clamor que anuncia venham ver o rei que desce à terra. É uma antiga saudação ao monarca máximo, o Alafim de Oyo. É um peso histórico enorme. Demais. O peso dessas sílabas reverbera de tal forma que exige que a espinha dorsal do praticante ceda perante essa realeza. E aí que a gente toca num ponto de ruptura brutal com a mentalidade ocidental moderna. Ah, sem dúvida. O contraste é gigantesco. Porque, pensa bem, quando a gente fala de prostração, do ato de se jogar ao chão, deitar de bruços no que é chamado de dobali para os homens, ou o iaka, que é deitar de lado nos cotovelos para as mulheres, As saudações físicas mais completas. na nossa sociedade secular, que é super, hiper individualista, cair no chão diante de outra pessoa é lido instantaneamente como humilhação, né? É visto como subserviência, como anulação da dignidade. Exato. Mas dentro do terreiro, além dos estudos sociológicos, o significado sofre uma inversão de 180 graus. Essa é, possivelmente, uma das dinâmicas sociológicas mais ricas que a gente tem nas religiões de terreiro. O pensador Roger Bastide se debruçou muito sobre esse fenômeno. O que ele concluiu? Para nossa mentalidade moderna, o ego é construído na verticalidade, né? O homem de pé, intocável, independente de tudo. O dono de si. Isso. O que o Bastide observou é que a prostração no candomblé é, na verdade, uma tecnologia de desconstrução desse ego nocivo, desse ego individualista. Nossa, genial. Ao performar o dobali, ao colar o peito no chão ali, o indivíduo está se fundindo com o onilé, que é a energia ancestral da terra. É um ato de elevação espiritual através da humildade tátil. A submissão física torna-se então a base da força coletiva, sabe? Exato. E o Bastide vai até um pouco além. Ele define o terreiro como uma microsociedade com jurisdição própria. Certo. Então, ao se curvar perante o sagrado ou ao trocar uma bênção com o mais velho de iniciação, o praticante está assinando um contrato social com o próprio corpo. Ele está reafirmando as leis daquela comunidade. É como se fosse um sistema imunológico gestual. Perfeito, um sistema imunológico que impede o caos e sustenta toda a rede de apoio do grupo. Porque sem essa rendição coletiva do ego, simplesmente não existe a comunidade. A comunidade se quebra. É muito profundo perceber como cada detalhe, cada movimento serve para manter o tecido social intacto. Mas olha, tem outro elemento no texto que eu achei impressionante. Qual? Porque até agora a gente falou de batidas rápidas, tambores estrondosos, corpos caindo e brados de reis que fazem o chão vibrar, né? Muita energia cinética, muito som. Só que a comunicação atinge talvez o seu grau mais sofisticado na completa e absoluta ausência de som.
A tecnologia do contraste. Isso é lindíssimo. Sim. Quando o ambiente está ali saturado de energia frenética, o silêncio repentino se torna a manifestação mais ensurdecedora do sagrado. E isso ocorre de forma muito forte com o Baluê ou o Omolu. A divindade da terra, não é? Isso, a divindade complexa que rege a terra, a epidemia e, paradoxalmente, a cura. A saudação para ele é o Atotô, que se traduz basicamente como um comando severo, silêncio. O impacto deve ser cinematográfico, porque dá para imaginar o terreiro como uma orquestra gigantesca operando no volume máximo e, de repente, o atotô é aquela pausa dramática aguda. É o silêncio que concede a gravidade, né? Que dá significado a todas as notas que foram tocadas antes. Exato. E exige-se que os corpos se recolham, os movimentos fiquem bem lentos, numa reverência introspectiva mesmo ao grande mistério biológico que é o adoecer e o curar. O peso da mortalidade exige o fim do ruído. É o respeito tátil à fronteira da vida, sabe? E esse mesmo respeito e reverência que a gente encontra nesse silêncio dramático, nós também encontramos na exaltação da vida, que é materializada nas divindades femininas. As grandes mães. Sim, a grande ancestralidade da criação é Nanambaruquê, que é saudada com Saluba. Saluba. É uma saudação que reverencia a lama sagrada, sabe? Aquele barro original de onde a vida brota. E acho que tem uma desconstrução muito essencial a ser feita sobre como essas saudações operam em relação ao gênero. Ah, sem dúvida. E esse é um ponto de esclarecimento crítico para os nossos ouvintes. Uhum. Porque para quem não compreende a estrutura matrifocal de muitas nações do candomblé, existe um equívoco perigoso de enxergar as saudações femininas através da lente do patriarcado ocidental. De achar que é submissão, né? Isso, como se fossem ritos de docilidade e de inferioridade. O que é uma falácia sociológica imensa. O Iami, que é a força uterina e o poder feminino, é o motor da continuidade existencial. Certo. Quando o terreiro saúda o Xun com Ora Iê-Iê-O, reconhecendo a fertilidade e a força das águas doces, ou quando o Odoiá ecoa para Iemanjá, a grande mãe, está se ativando ali a autoridade máxima. O matriarcado espiritual no candomblé não é uma coisa só simbólica, de fachada. Ele é prático. Ele é prático, administrativo e teológico. A mulher, a Ialorixá, ela lidera porque ela detém a inteligência da manutenção da vida. E o próprio vocabulário litúrgico blinda essa autoridade contra invasões patriarcais externas. É impressionante como um simples conjunto de fonemas carrega séculos de política e sociologia, né? E de resistência acima de tudo. E olha, até este momento, a gente passou a maior parte da nossa análise dissecando o sistema operacional da tradição iorubá, que é muito concentrada na nação Queto. Isso, que é uma das mais conhecidas. Mas o texto lembra muito bem que o ecossistema brasileiro é resultado de múltiplas importações culturais. Então, existem outros sistemas operacionais rodando simultaneamente por aqui, com lógicas próprias. Com certeza. O Brasil é um caldeirão linguístico riquíssimo. O candomblé não é um monólito de uma única origem. Se a gente sair da lógica de realeza de origem iorubá e for olhar para a tradição banto que fundamenta a nação Angola no Brasil, a teologia se reorganiza completamente. Muda a estrutura toda. Muda. Os orixás dão lugar aos inquices, o idioma litúrgico passa a ser majoritariamente o quimbundo e o kikongo, e a ênfase deixa de ser a corte real africana e volta-se de uma maneira muito crua e poética para a ancestralidade pura da terra, para os espíritos da natureza. Isso é interessante. E até o eixo que falamos lá no começo ganha a roupagem de pambundila. A vibração acústica principal deles não é mais o laroie, mas o quinhuá, que é um brado fortíssimo de reconhecimento e força. E ainda tem a contribuição da nação Jeje, não é? Que as fontes também destacam, com raízes na cultura Fon. Isso, onde a gente lida com os voduns. E a acústica muda de novo,
pelo que entendi, incorpora aquelas sinetas de metal, os adyas, que criam uma frequência sonora super contínua, bem penetrante mesmo, para pontuar as evocações. Sim, o Adya é fundamental. E o candomblé é tão vivo, tão engenhoso, que ele promove um intercâmbio constante dessas tecnologias espirituais. Eles trocam informações. Muito. A famosíssima saudação Arroboboi, por exemplo, ela é usada no Quetu para o orixá Oxumaré, que é o senhor dos ciclos, do arco-íris, mas ela foi, na verdade, absorvida da tradição Jeje. Ah, sério? Sim, no Jeje ela pertence ao Vodundan. E isso mostra como a coisa é orgânica, né? E nos leva, acho, para a aplicação mais fascinante de toda essa teoria, que é o uso diário. O dia a dia. Isso, porque a palavra não mora só na cerimônia espetacular com os atabaques, ela rege o cotidiano das pessoas. A onipresença ritualística na banavidade, né? Exato. E é aí que a religião se prova funcional. As saudações deixam de ser só aqueles clamores ao invisível e tornam-se pontes diretas entre os próprios indivíduos, sabe? No corredor de casa, na cozinha do terreiro, enquanto cortam um tempero. Uhum. Termos como mutumbá, colofé ou o mucuyu na tradição angola, eles entram em cena para substituir aqueles cumprimentos civis mais vazios. Tipo, nosso bom dia apressado no elevador. Isso, aquele bom dia que a gente dá sem nem olhar na cara da pessoa. E aqui cabe a gente destrinchar esse mecanismo um pouco. Porque, para quem observa a dinâmica de fora, qual é a grande diferença operacional entre eu cruzar com alguém e dizer um bom dia, tudo bem? E duas pessoas dentro da religião cruzarem caminhos e trocarem um sonoro mutumbá? A diferença é abissal. Ela reside totalmente na intenção de transmitir energia, em vez de apenas desejar que algo seja bom. Transmitir. Sim. O nosso bom dia ocidental é um voto, uma esperança de que o clima esteja bom ou que as circunstâncias sejam favoráveis naquele dia. Já no candomblé, ao proferir o mutumbá, o praticante está literalmente pedindo a bênção do sagrado que habita o outro. Ele está ativando a rede. Exato. E a resposta, que é mutumbá axé, não é um pra você também. É a transferência ativa de energia vital. Caramba. Quando um mais velho, tipo um sacerdote, responde a um mucuyu ou colofé de alguém mais novo, ele não está exercendo educação formal. Certo, não é só etiqueta. De forma alguma. Ele está esvaziando um pouquinho do próprio reservatório de ancestralidade dele, emanando a força de toda a linhagem iniciática que ele carrega sobre aquele mais novo. É um sistema ininterrupto de nutrição comunitária, sabe? É brilhante. É como se cada troca de olhar acompanhada da palavra certa servisse para recarregar as baterias emocionais e espirituais de todo aquele grupo. Nenhum encontro ali é banal. Nenhum. É sempre uma troca de axé. Porém, e aqui a gente entra na parte final da nossa discussão, que traz uma reflexão muito moderna. Toda essa engrenagem milenar que a gente acabou de dissecar, que depende do ar vibrando nos pulmões, da presença magnética dos corpos suados ali juntos, da espinha que se curva perante a Terra. Sim, a fisicalidade toda. Tudo isso agora esbarra numa força moderna que é inevitável, a digitalização da vida, a internet. As redes sociais. Hoje, os orixás estão no Instagram, no TikTok, a informação voa. E aí a gente vê essas senhas acústicas serem transformadas em texto. O Laroye é digitado numa caixa de comentários, o Odoiá vira uma legenda de foto. É, o que traz uma democratização enorme da linguagem. Claro, isso ajuda muito na visibilidade, na quebra de estigmas sociais, tem o seu valor. Com certeza, existe um valor civilizatório de ocupar esse espaço público digital. No entanto, e é aqui que o texto-fonte levanta uma bola muito contundente, mestres e estudiosos dessa cultura trazem um dilema paradoxal enorme. E qual seria o dilema central para eles? Lembra daquela ideia inicial, do ofo, a força motriz da palavra? Que exige a vibração exata. Isso. Na matriz epistemológica africana, o axé não viaja pelo Wi-Fi. Ah, nossa, que frase forte. Pois é. A tecnologia digital ela pode disseminar a estética e até o conhecimento intelectual da religião,
Mas a verdadeira potência da saudação morre se não houver a fricção do ar na garganta. Sem a presença gravitacional da pessoa no solo sagrado. Faz todo sentido. O candomblé é, na sua essência, imutável nisso. Ele rejeita o desencarne, a perda do corpo físico que a internet promove. Exato. E isso nos conduz a uma reflexão final que eu achei inédita no material e bastante provocativa para quem nos acompanha. Vamos lá. Porque, até agora, a gente dissecou como essas comunidades utilizam a intenção genuína, o som e o corpo físico para criar um axé que sustenta a sanidade e a coesão social deles, certo? Certo. Uma tecnologia social perfeita. Mas extrapolando essa sabedoria ancestral para o destino inevitável da nossa própria sociedade moderna secular, o que vai sobrar da nossa capacidade de gerar conexão real num futuro muito próximo? Um futuro onde a gente está delegando até os nossos bons dias para inteligências artificiais. Nossa, Essa é a grande crise de entropia que nos aguarda, não é? Porque se aprendemos hoje que a energia vital de uma relação humana depende dessa presença orgânica, desse peso emocional que é impresso na palavra falada, o que acontece quando a maior parte das nossas interações diárias ocorrer através de telas, Conversando com algoritmos, né? algoritmos desprovidos de corpo, desprovidos de história, de mortalidade. Uma máquina que simula perfeitamente uma voz humana pode até emitir um som super agradável, super bem modulado. Mas não tem o ofo. Exato, ela não carrega a ancestralidade, a intenção orgânica. A inteligência artificial não pode transmitir axé, porque não há vida ali para ser compartilhada, sabe? Falta respiração verdadeira. É um questionamento realmente urgente. Porque se a gente continuar terceirizando as nossas saudações e conexões emocionais para entidades que não respiram, o perigo não é apenas o isolamento ou a solidão. É muito maior que isso. É a atrofia total do nosso axé civilizatório, sabe? O desmoronamento dessa nossa própria microsociedade invisível que o Bastide mencionou. O estudo dessas tecnologias ancestrais, no fim das contas, sempre acaba funcionando como um espelho de altíssima definição, né? Ele revela essas rachaduras silenciosas do nosso próprio presente tecnológico. Perfeito. E fica essa reflexão constante da próxima vez que um simples olá ou bom dia for pronunciado. É fascinante pensar no impacto físico e social que essa palavra teria se ela fosse emitida com toda a força vibratória e com a intenção real de transformar a pessoa e o espaço ao redor. Que a gente consiga colocar intenção nas nossas palavras, né? Com certeza. E assim a gente chega ao fim de mais uma jornada de conhecimento. Foi um estudo detalhado incrível. Foi excelente. Até a próxima.